Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Nuevamente acá un día más maravilloso. ¿Cómo vamos? Me alegra tenerlos acá. Hoy vamos a tener una charla súper linda y especial con Vanessa. Hola, Glauco, ¿cómo estás? Vamos a ayudar a compartir. Vamos a esperar a Vanessa que se pueda ingresar, unir. Vamos a hablar sobre religiosidade, a espiritualidade dentro do nosso campo sistêmico. Que maravilha! Olá a todos. Boa tarde, buena tarde, tarde buenas. Vamos ali. Vamos esperar a Vanessa, a nossa convidada especial do dia de hoje. Vamos falar sobre a espiritualidade dentro da visão sistêmica. E ainda mais ela vai fazer uma leitura. Aí tá, Vanessa. Meu, vai ser uma tarde super mega especial. Vamos ver se eu coloco aqui. Tataram. Vanessa. Vamos compartilhando. Vamos cá. Olá, boa tarde. Aí. A ver se me escuta. Boa tarde, Vanessa. Olá, Como tá? peraí, foi. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Você me está ouvindo? Sim. Peraí, que acho que entrou. Vamos tentar pôr um filtro decente aqui, para ficar mais bonita para o seu público. Mas entrou uma tela que não é filtro, não sei o que é. Peraí. Pronto. Olá, pessoal. Olá. Fiquem aí. Não se vá. A gente vai falar sobre espiritualidade dentro da visão sistêmica e também Vanessa nos vai dar uns presentes aí, das vibrações que eu super ansioso também. E E a mesa tá aqui, ei, ó. que coisa linda! E já te aproveitando, né, Vanessa, se pode, né? Ótimo, me veio agora na cabeça, né? Também como antes de finalizar, ademais dessa visão sistêmica, não, que a gente vai conversar, uma cartinha ou algo para como começar o ano, o 2025. Uma previsão para o ano, sim, sim. Então a gente vai fazer, já que a gente está falando da nossa visão sistêmica, da espiritualidade, porque na verdade eles não se separam, né? As pessoas acham que são coisas separadas, mas hoje a gente vai falar disso, que eles não se separam. Então a gente vai fazer uma previsão integrativa. A gente vai trazer o subconsciente coletivo, vai entender o nosso campo e a previsão ano, né? Então, ó, tô aqui com o tarô de Osho, com o baralho negro e com as leis sistêmicas. A gente vai tirar um de cada para saber um pouco dos nossos caminhos, para onde vai nosso sistema em 2025. Então, vamos lá. A gente já começa, olha, eu finalizo aqui. Então, a gente tem um ano de força, um ano em que as pessoas vão começar a entender melhor a força interna para reverter quadros, situações, momentos delicados, difíceis, tudo aquilo que muitas vezes a pessoa não acredita que é possível. 2025 ela vai encontrar a força interna para reverter. E com isso, né, a carta da força ela mostra as raízes descendo profundamente, fincando alicerces, né? Pela numerologia, ele é um ano 9, então a gente tem aí um final de ciclo para início de outro, uma limpeza acontecendo em Bom, 2025. pera, E deixa aqui, eu passar essa parte mais ou menos em espanhol, porque aí vi que entrou, verdade, vou fazer frases mais curtas, vou fazer frases mais curtas. que justo empezó a entrar, bueno, es un año 9, ¿no? Va a ser un año 9 de cerrar ciclos, ¿no? Para poder empezar lo nuevo. Sim. Vas a ver todo esto por aquí.
que foi tanta coisa que você falou assim que eu fiquei, uau! Aí vi o pessoal entrando, falei, opa, espanhol, Renan, concentra. Então, é difícil, bueno, hablar porque meio é difícil, yo hacer, ¿no? Hablar en portugués, traducir a ustedes español, pero juro que hoy voy a tratar de hacer esa interacción para que ustedes también acá, latinos, puedan escuchar y ver ese mensaje que Vanessa nos está dando. Eu entendo perfeitamente o espanhol, para mim é tranquilo, mas não falo mais. Já falei, mas perdi. Quem sabe agora, gente, nessa conexão, eu começo a arriscar novamente, a falar com os hermanos. Sí, pero por supuesto, así uno va practicando. De esa manera, ¿viste? Como que hoy me hablaron una palabra, sobrevivencia, nos hace salir y soltar, y aí a gente vai começar a falar, né? Sim, exatamente. A carta da força, 2025, as pessoas vão entender que elas têm força interna para reverter qualquer quadro, para aquilo que elas buscam. Bueno, estamos haciendo, nosotros que también hicimos, que empezamos con Vanessa, tirar como, ¿no? Una carta para ya decir qué va a pasar con nosotros en el 2025. Entonces salió la carta de la fuerza, ¿no? De la fuerza, que va a hacer que nosotros podamos sacar, ¿no? Esa fuerza interna para poder, ahí Reverter qualquer para quadro. revertir cualquier situación que pueda pasar con nosotros. E aí eu completei com o tarô de Osho, que traz um subconsciente coletivo aqui para nós e que ele traz a mensagem do controle. Ahí ella también tiró, ¿no? El tarot del Osho, que es un oráculo, entonces el mensaje del control. O controle vem, ele tem uma dualidade de soltar, de não precisar estar o tempo todo no controle e também de aprender a controlar-se, o equilíbrio do controle. Então ele completa a nossa carta da força, o reverter com autocontrole, mas sem ter o controle de tudo. Y ahí, qué lindo, ¿no? Y ahí tienen la carta del control que tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Soltar la cosa, ¿no? Tratar de controlar todo, pero también controlar de forma amena las cosas que vienen en complemento con la carta de la fuerza, ¿no? Es como ese grande equilibrio que, wow, que sensacional. Igual me vem super para mim esse mensagem também, hein? Sim, Coisas que vão para passando todos aqui. nós. Isso ele está abrindo, estamos abrindo o nosso campo, o nosso campo sistêmico com as pessoas que estão chegando, que já estão aqui, que vão assistir essa mensagem já engloba todos nós, é para nós também, não é só para o consulente, só para o cliente, é para nós também. É para todo mundo, com certeza, né? Uma mensagem aí espetacular. E a gente já começou, né? Aí arrancando, né? Com essas boas notícias aí, Sim, né? sim. Acho que quanto mais a gente pensar em boas notícias, melhor teremos o novo ano, né? Porque a gente, para ter algo diferente, eu preciso buscar e vibrar algo diferente dentro daquilo que eu vivo, do meu sistema, do meu campo. Não adianta fazendo sempre a mesma coisa, a mesma para baixo, puxando para baixo. Eu tenho que virar as páginas, literalmente, para o ano ser realmente novo. Você tem que dar volta na página para empezar, realmente hay que dar la vuelta a la página para empezar el año con el pé derecho, así, de una. Entonces, abrimos a mente, soltar o passado, soltar o que a gente está aprendendo no passado. É difícil, obviamente, que nada é fácil, né? E é uma coisa que um tem que ir trabalhando, né? Aí tá os processos sistêmicos, né? Que um vai passando, vai sanando internamente, não? Esses casos, fatos, não? Que passam com a gente. E tem essa ligação toda, né? Espiritual, né? Que a gente faz esse banho espiritual nosso mesmo, né? As pessoas separam muito a espiritualidade da vida material. Elas acreditam que a matéria é o suficiente, vida é isso, e aí tem momentos para a espiritualidade.
Porém, nós somos espíritos em jornada material e o nosso desafio na Terra é aprender a lidar com a matéria. Então, é espírito o tempo todo, é espiritual o tempo todo. Bueno, está diciendo que nosotros, bueno, que mucha gente lo que hace es separar, ¿no? La materia del plano espiritual, pero ahí complemento, ¿no? Más o menos lo que dice Vane, nosotros movemos energía, ¿no? Nosotros somos energía, entonces existe esa ligación, ¿no? De materia, energía, ese plan que nos engloba, ¿no? A nuestro alrededor y ese movimiento que pasa. Entonces es algo, buenas tardes, entonces es algo que nos dá esse, não, esse up, vamos falar dessa maneira, vamos falar assim, né? Esse up e essa curiosidade, falando nesse tema, né? E esse tema que a gente entra, que o pessoal para, não, que tem que ver o campo, né? Parte espiritual, que passa aí quando um está fazendo uma sessão, né? Ou quando um está participando de um tacheiro, de um workshop, o que passa nesse campo? Olha, eu tenho uma visão muito simples, clara, mas uma visão de quem une o caminho espiritual, que é o meu caminho desde sempre, com todas as técnicas, tanto terapêuticas, quanto tentar entender realmente a alma humana, a psique humana, porque dentro de terapia a gente precisa dessa base. Então, para mim, o nosso campo, ele é um grande campo espiritual. O constelador, quando ele está ali dentro de um movimento, ele está acessando camadas. Ao menos eu trabalho dessa forma dentro da multidimensional. Eu vou acessando camadas daquele indivíduo, sua ancestralidade, sua força ancestral, e isso nada mais é do que espiritualidade. Eu posso pegar uma pessoa absolutamente cética, eu vou acessar os mesmos campos. Aí más o menos resumiendo, ¿no? Porque obviamente no da para cortar, porque es tan lindo, ¿no? También cuando habla y comenta eso, bueno, que Vanessa lo que dice, que ella ya tiene una base espiritual de hace muchos años, entonces ella también, ella complementa esa su experiencia, su práctica dentro del campo de las constelaciones familiares, ella accesa ese campo supradimensional, ¿no? Atravessando camadas por camadas, ou também por campo espiritual. Eu também, não? Eu também venho de uma base espiritual, não? Há muitos anos, que, por isso creio que temos a mesma visão, não? Nós temos o mesmo pensamento, porque eu também vejo desse lado, tanto que vai ser o tema de meu doutorado, termino meu mestrado agora, minha maestria, e o tema de meu doutorado vai ser relacionado à espiritualidade, porque esse campo é magnífico, justamente porque nós, na parte espiritual, nós que venimos do lado espiritual, temos essa visão, não? Porque como mueve, não, essas energias, esse campo, e nós vamos tendo essa ligação, não? Essa visão sistêmica conectado com essa pessoa, seja no plano atual ou no plano espiritual anterior. É uma coisa vibracional muito interessante e um movimento muito bem representado, não? Dessa maneira. Sim. Quando nós juntamos as vertentes, o grande problema é que as pessoas elas se detêm em uma única linha. Quando você junta, seja a visão, várias visões, e todas pautadas em muito estudo, e você cruza isso com a espiritualidade, são só outros nomes. Então, nós chamamos de campo sistêmico, outras linhas podem chamar de campo mórfico, e a gente pode chamar de grande mãe sistêmica. Dentro da espiritualidade pode ser a força criadora, Deus, a deusa. Você dá o nome que a tua verdade traz, mas dentro do teu estudo você vai encontrar os mesmos elementos. Então, o nosso campo, quando nós abrimos o campo para uma constelação, e o nosso campo é diário, a gente abre para uma constelação, mas o nosso campo é diário, nós temos ali uma presença divina o tempo todo.
uma frequência eletromagnética que também é encontrada quando eu faço uma leitura de aura, quando eu faço uma leitura da vibração do perispírito daquela pessoa. Então, eles se cruzam o tempo todo. Sim, isso é verdade, não? Porque as informações se cruzam o tempo todo, não? Essa informação vai chegando a nós, não? Para poder transmitir, não? A essas pessoas junto no momento, a palavra justa, não? O momento adequado. E também aí vai, não? Às vezes a gente que pode estar mirando e pergunta, bueno, se é algo espiritual, então, como se hace? ¿No? Tem que ter um ordem, um sistema. Então, aí a gente vê, né, que nós estamos falando, temos, respeitando sempre a hierarquia, vamos respeitar sempre a base, o fundamento de quem, não, desarrolló o sistema de las constelaciones familiares, ¿no? Donde nosotros respetamos esses órdenes que ele criou, as ordens do amor, ¿no? Y en base a eso, nosotros actuamos con los conocimientos, con estudios, porque no es algo que uno estudia de un día para el otro, es algo que lleva años, Muitos. práctica, conocimiento, é algo que uno tem que ter essa experiência, porque obviamente pode falar assim, eu sou espiritual, então eu posso fazer isso tranquilamente. Que Isso é passa, né? ótimo, é muito, muito importante. Toda e qualquer terapia integrativa, ela requer estudo, muito estudo. E as constelações em específico, eu mexo com feridas humanas. Eu acesso setores da vida da pessoa que muitas vezes ela até desconhece e que vem à tona naquele momento e que pode trazer dor. É necessário que aquela pessoa ela esteja na mão de alguém capacitado. É um curso de formação. Não basta ler um livro e sair, um curso de final de semana, que a gente tem muito. Então, eu Aqui também. vejo, aqui no Brasil, nós temos muitas pessoas que são contra, por exemplo, a constelação, e aí elas falam assim, porque a pessoa fez e surtou, adoeceu. Quem era esse profissional? Te deu um suporte? Te acompanhou? Porque não é você abrir um campo, mexer com bonequinhos, falar de dores e acabou ali. Não, existe um acompanhamento. Quando eu trabalho, por exemplo, a terapia multidimensional, antes, no começo, eu fazia uma única sessão. Ah, Hoje, e aí a pessoa voltava quando ela se sentia melhor. E aí eu fui sentindo um comodismo das pessoas não tinha um acompanhamento. Quando ela voltava, a dor tinha aumentado ou tinha desequilibrado. São hoje, no mínimo, 4 sessões por problema. Uma vez por semana eu vou encontrar essa pessoa até que ela tenha alta, o problema seja resolvido, mas é um tratamento. E dentro dessa terapia, os movimentos de constelação acontecem. E muitas vezes eu falo, olha, na próxima sessão a gente vai constelar a sua mãe. Só que ela volta na próxima sessão cheia de dor, chorou pra caramba por uma semana, ou teve um problema, a gente constelou o irmão, e aí vai constelar a mãe na próxima sessão. E aí esse irmão trouxe milhões de problemas em uma semana, e a gente não vai mexer em outro campo, até aquela ferida parar de sangrar, o equilíbrio, eu vou trabalhar um mês o irmão se precisar, mas a gente vai equilibrar. Então é importante dizer isso, que é algo que se estuda muito para entender a espiritualidade e as técnicas unidas. Não basta, eu acordei médium, que acontece, né? Vai dormir um ser humano sem nenhum sentimento, mas acorda médium no dia seguinte e no período da tarde se descobre constelador e terapeuta. Ai, gente. Passa, passa. Né? Porque todo quer ser psicólogo, todo quer ser, bueno, terapeuta holístico, né? Vamos falar dessa maneira. Sim, sim. Então, é importante a gente entender que isso faz parte do nosso dia a dia,
tanto o nosso campo vibracional, quanto as terapias holísticas, elas podem ser grandes ferramentas, integrar o nosso sistema diariamente, mas há que se ter cuidado, porque é a medicina da alma, eu chamo de medicina da alma. E assim como o médico precisa ter ali o seu CRM, seu estudo, sua pós, seu mestrado, nós, como terapeutas, também temos que ter não só tudo isso, como ética e respeito àquela alma humana. Infelizmente, Ah, a gente vê que às vezes se perde, faz parte. Todas as profissões têm isso. es bueno, ¿no? Decir eso, ¿no? Que obviamente uno tiene que tener ese respaldo, ¿no? Tem que ter estudo, conhecimento, porque também é uma ferramenta, não, que você pode usar como uma ferramenta, uma ferramenta de apoio, não, ao trabalho, ao arte que um hace, não? Um pode ter, ser terapeuta holístico, fazer mediunidade, pode fazer reiki, pode fazer eh, péndulo, cualquier tipo de terapia, pero eso se estudia y puede complementar, ¿no? Utilizando la terapia de las constelaciones, ¿no? Familiar también. Porque ahí también tenemos cosas completamente distintas, que es la individual, que es un movimiento sistémico representativo a través de bonecos, y tem as constelações familiares, que é dentro de um campo realizado com humanos. Que eu aprendi, bueno, tuvimos aula hace menos de um mês mais ou menos, que tuve clase diretamente com Sophie Henninger, que perguntamos sobre o movimento sistema com os muñecos, e foi como que eu noté, ou seja, deu uma explicação que podemos trabalhar, mas não é como uma constelação familiar, mas é um movimento sistêmico, não? Que Sim, pode utilizar essa base que nós aprendemos, não, do movimento sistêmico, como representantes, ¿no? Pero ahí tem também o tema que nós, como esse dom espiritual, recebemos informações que têm essa vibração nesse campo individual. Eu, pelo menos, né? Acho que com certeza, como você falando, recebe essa informação. Eu sinto muita energia quando atendo com boneco. Mas é como que bonequinho, assim, para mim tem movimentos, não? Sinto essa vibração, essa energia, que é diferente, não? É, o individual com o grupal, que é todo movimento espiritual. sim, porque acessamos campos vibracionais dessas pessoas. Toda ação, todo movimento humano, ele vem de uma ação espiritual, porque nosso corpo, matéria, é recheadinho de um espírito. Tem um espírito conectado a ele, algumas camadas vibracionais, né? Quando a gente faz a fotoquilha, a gente vê toda a vibração daquele corpo. A gente tem algumas camadas ali. E são essas camadas que nós acessamos no movimento de constelação. Então, tem uma parte espiritual envolvida ali. Quando eu sei que aquele cliente ele tem uma ligação espiritual muito forte, eu peço licença para entrar no campo dele, porque eu sei que ele pode estar acompanhado. E às vezes você não consegue acessar esse campo se não houver essa permissão. Pode ser de um ancestral, como pode ser de um ser de luz que o acompanha. Eu sempre digo aos meus clientes, vocês têm uma equipe de luz assim como eu tenho, que dentro de cada vertente religiosa vai ter um nome. Pode ser um santo, pode ser uma entidade, pode ser um mestre ascensionado. Cada linha religiosa tem um nome, mas a gente chama de equipe de luz e tá tudo certo. E aí alguns deles se interferem ali na constelação. É aquela intuição de pergunta do pai, pergunta da mãe, porque aquilo vai vindo para nós numa frequência eletromagnética, mas que ela parte de algum lugar. Alguém direciona isso. Claro, como Berti mismo, ¿no? Decía, y bueno, Sophie, que tengo el placer, ¿no? De tener esas clases con ella, esas aulas, que uno pergunta, porque quando a gente recém aprende, né, fala assim, ai, de onde tira essas frases, de onde vem essas frases? Porque tem a frase, não, que tem aí livros ou publicações da frase de Bert Hellinger, pero acho que nunca usei essas frases, porque obviamente é a informação que vai chegando. E aí é o que eles falam, né?
E aí vem o que é, porque o que a gente, as frases que saem, você confia, como ele mesmo nos livros fala, uau, não, que forte essa frase, tenho que dizer. E aí, você, sim, se me tá sintonizando essa frase, é porque eu tenho que dizer. E é por alguma coisa aparece. E aí diz essa frase, e aí se desata, se desvenda muitas coisas. Mas é informação que a gente recebe, né? Então, é informação instantânea. Tanto que eu estou armando, me veio na cabeça, eu estou armando para dar um curso e vou fazer essas pessoas que não têm tanta conexão com a espiritualidade, vou fazer uma aula de registros akáshico também, para que essa pessoa pode abrir seus próprios registros. Os registros, eles trazem a materialização ali, anotadinhas, daquilo que a gente vivencia numa constelação. Eu tenho, né, algumas lâminas que a gente tem as frases, né? E que é incrível, porque muitas vezes numa sessão, chega no final da sessão, eu coloco 3 cartas, né? Sessão online, eu coloco 3 cartas, eu trabalho com os cristais. Então, eu pego os cristais de cura que podem fazer parte daquele momento que a pessoa precisa e coloco sobre as 3 cartas de um calhamaço de mais de 200 frases, pego 3 do monte, ponho ali, não vejo. Falo para o cliente, escolha uma, o quartzo rosa, a turmalina negra, eu quero quartzo rosa. Quando a gente vira, é exatamente o que nós conversamos e trabalhamos 1 hora. E eu tenho o outro lado de clientes que, quando vêm as frases, não conseguem falar, seja por timidez ou até por dor. Então, eu pego aquelas frases que vêm para mim e que eu sei que aquela pessoa não vai conseguir naquele momento, eu falo, você vai escrever uma carta, um registro. E eu pego essas frases e falo, você vai dizer, mãe, isso, 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 você continua. Pai, isso, 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 você continua. O resultado é o resultado de uma constelação que às vezes dura horas, através daquela conexão das frases iniciais que vieram. A gente revoluciona todo o campo da família. É muito forte, é muito intenso. E às vezes vem frases, quando eu estou montando para mandar para o meu cliente, falando, mas de onde saiu isso? Não faz muito sentido com a história dessa pessoa. Aí eu coloco. E daí a pessoa me diz, meu Deus, eu não te contei, mas tem tal coisa que aconteceu. Tá ali. Esse é muito engraçado, muito gracioso isso, porque sempre quando hago os talleres, ¿no? Quando hago, ¿no? Los movimientos, sempre vamos, ¿no? Obviamente la respiración, la conexión, vamos a relajar. Y siempre hablo, empiezo a hablar ¿no? Vamos charlando, porque hago súper dinámico, no es una cosa dinámica. Y a veces sale frase, o sea, sale un asunto, y digo, ay, no sé por qué estoy hablando, no sé por qué estoy hablando sobre eso. E de repente, quando vem não, um momento para fazer um movimento, aí tá. Porque a gente falou sobre esse assunto e aí tá a visão, né? Isso também chama a atenção porque a gente já recebe essas informações. A gente já sabe o que a gente vai trabalhar, o campo que a gente vai abrir. Sim, sim. Antes de qualquer coisa, parece que aquilo, a gente é preparado. Existe uma preparação que eu chamo de espiritual. Eu tenho alguns rituais meus que não tem nada a ver, que não veio do curso, que veio da minha conexão, né, de agradecer, de preparar uma mesa. Eu sempre, seja para atender com um baralho, com uma terapia que seja só troca, ou com os movimentos, eu tenho uma vela, tá aqui a luzinha dela. A minha vela está acesa, mas eu sempre fui assim, até no tempo de estudo. A vela parece que ela me traz uma conexão de alguma coisa que vai além de purificação. E então são pequenos rituais meus que não, outros consteladores não têm, que não tem nada a ver, mas eu preciso ter a minha vela ali para eu poder sentir uma vibração. E aí, de repente, você está conversando, de repente, do nada, aquela vela estala, ou alguma situação acontece em que a pessoa acaba relatando que ela também tem aquela rotina, que é o que eu chamo no meu dia a dia de ritualizar a vida. A vida é um grande ritual.
Então, os pequenos rituais diários que transformam a sua vida em algo mágico. Porque a vida, nós temos todo conhecimento, todo estudo espiritual. Existe o desdobramento, você vai para outras dimensões, você conversa com quem já desencarnou, mas tudo isso nós temos na concepção aqui. A gente não tem muitas provas. Claro, não tem... É aquilo, a gente é a nossa crença. A Exato. gente acredita naquilo que a gente estuda, mas existem conexões que a gente não consegue explicar. Então, a vida é um grande mistério, né? Outro dia eu vi o Gilberto Gil falando que a gente nasce, cresce e vive até morrer. A gente tem que viver até o dia de morrer. Então, é uma concepção simples, leve, de um sistema intenso, mas ela é mágica, porque a gente não consegue explicar a finitude, a gente tem teorias que a gente acredita e a gente espera poder vivenciar pós, mas são teorias. Então, é importante ritualizar, entender que a constelação representa os nossos movimentos diários, movimentos que se travaram num passado, que nem sempre é no meu, pode ser dos meus Sim, pais, ou sim. de avós, ou de bisavós, pessoas que nós acessamos que não estão mais nesse plano. Sí, y lo bueno también, lo bom, ¿no? El bueno que lo que você fala, ¿no? Dessa ritualística, ¿no? Porque cada a gente aprende um método. Nós estudamos, certo? Como qualquer profissão que a gente estuda, a gente vai ter nossa teoria, as bases e o fundamento. Só que depois você vai colocar sua impronta, respeitando sempre esse juramento, porque eu lembro quando eu me formei, eu jurei que ia, não, respeitar a minha profissão, ia falar as coisas como corresponde. É a mesma coisa, quando eu estudei minha licenciatura, depois de estudo é o mesmo, só que aí eu coloco o meu método. Não? Então, se eu tenho outros complementos, ou seja, eu tenho outro complemento que me ajuda nessa ritualística, obviamente que eu vou usar para me preparar, abrir esse campo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que me vá, porque é a crença que eu tenho. Às vezes, muitas pessoas não têm confiança. Ai, não posso fazer só, então se eu tenho que ter essa conexão, tenho que concentrar, tenho que abrir registro, tenho que prender a vela, o incenso, harmonizar, meditar. Mas isso é a essência dessa pessoa. Não? Sim, Porque cada vai buscar, que nem Vanessa tem o método Vanessa, Renan tem o método Renan, e exatamente. cada que está escuchando Exatamente. también ese video, tiene su método, que va a encontrar la mejor, ¿no? Va a encontrar la mejor manera de trabalhar isso. Me incomoda muito, eu sempre falo que é um incômodo que eu tenho quando existem verdades absolutas. Porque eu não fico onde há verdades absolutas. Ah, é isso, tal coisa é isso, tal doença é isso, tal movimento é isso. Eu falo, nós somos seres únicos. O início da pesquisa é esse, mas com o Renan foi de uma forma, com a Vanessa de outra, com as outras, é outra. Então, essa verdade absoluta sempre me incomodou muito. Seja o caminho que for. Eu tenho uma base que eu tenho que seguir, porque, por exemplo, dentro da constelação, a gente tem as leis, tem as hierarquias, e isso eu não vejo nenhum problema. Às vezes as pessoas, né? Ai, mas tem que. Gente, mas isso é a vida. O maior, o menor, a educação, o respeito, a empresa, a espiritualidade. A gente tem hierarquias. A empresa tem o chefe, o presidente, o gerente, né? Então, assim, vendedor, o gerente, o diretor, o presidente, o dono da empresa. Existem hierarquias. O vendedor pode sentar na cadeira da presidência ou ir lá dizer que ele vai salvar a empresa? Não. Ele vai pagar o salário do diretor? Não. Então é a mesma coisa. O maior cuida do menor. E não tem problema nenhum ser menor. Em algum momento eu me torno maior para cuidar do outro menor. E isso, dentro da espiritualidade, é a mesma coisa. Quando você é coroinha da igreja, você não pode rezar a missa. Quando você... Então, a gente não pode rezar a missa.
Simples. Quando você entra para uma religião como a Umbanda, o Candomblé, você está entrando, você não é o pai de santo. Você não é o dono daquela casa, né? Então, existem hierarquias em todos os campos em que vivemos. A constelação é um espelhamento. As pessoas acreditam que espiritualidade é dentro de um templo religioso, com um líder espiritual, com práticas que podem ser incorporações, rezas, mantras, qualquer coisa assim. Por exemplo, um ato muito simples que impacta na sua espiritualidade é falar mal de pessoas. Você gera uma vibração, que é energia. Então, quando você está falando mal daquela pessoa, você gera um desequilíbrio no teu campo e no da pessoa. Isso vai gerar um emaranhado emocional, um conflito que vai te trazer desequilíbrio em algum ponto do teu sistema, que a gente vai achar numa constelação, a gente vai achar numa medicina germânica, quando a gente olha e fala, epa, tem um conflito aqui. E a pessoa só tem o hábito de falar mal dos outros. Isso é uma pior prática espiritual que você pode ter. E isso é legal que você está falando, porque também a gente vai aprendendo com o tempo, né? Nós outros vamos aprendendo essas práticas com os estudos, não? E com essa sanação, porque é algo que quando está de fora, não, pensa, ai, tudo isso vai funcionar, tudo isso é, ajuda, ajuda. Ajuda porque eu, particularmente, não, modifiquei muito meu ser, minha maneira de ser, não, em muitas atitudes. Eu passei por várias religiões também, tive vários graus hierárquicos em vários lados, sempre respeitando também, até que eu cheguei nas constelações familiares e encontrei o foco realmente de poder alinhar tudo isso. Até o método de falar, o método de relacionar com as pessoas, o método de. Eu era muito. Ou seja, não me metia em nada, mas eu adorava saber tudo, né? Então, hoje já como que. Já não me interessa. Ou seja, isso me vai beneficiar a mim do que você vai contar? Isso é algo que a mim me vai prejudicar ou me vai beneficiar? Então, se não é nada disso igualmente, não me interessa, fica com você, eu não preciso saber. Entendeu? Então, você vai mudando muito, muito a vida. E também outro fato, né, bom que você mencionou, o tema das doenças, não? O tema das enfermidades. É, tá bom, a gente tem o livro da medicina germânica, de Hemmer, Cristina Cairo, né, que dá como ter uma base essas informações, só que também, como fala o professor, doutor Renato Bertatti, né, que não é. A gente tem que entrar no campo para ver, porque às vezes essa enfermidade, essa dor, essa doença pode falar outra coisa, pode ser outra coisa. Então, essa é como você falou, o livrinho, né? Vamos ver, pegar aqui, ó. A gente tem, obviamente, é, tem um livro, né? A Bíblia Sagrada, vamos pegar aqui, né? Fala isso. Não, você vai sentir no campo. A gente tem a teoria, o estudo, tudo, só que a gente deixa, confia, como eles mesmos falam, não? E volto a recalcar, nossos maiores, não? O criador, o que desenvolveu as constelações familiares, ele falou assim, você tem que crer em você tem que soltar. É isso, quando você soltar isso, você vai receber a informação no campo e vai poder. Exatamente. E essa lei que nós temos dentro de um sistema de constelação. Quando eu levo isso para a espiritualidade, Renan, quando eu pego qualquer vertente, mas vou falar de uma das vertentes que eu vivencio mais por ser uma sacerdotisa. Quando você fala das religiões de matriz africana, tá? A filosofia máxima é o seu orixá, o seu Deus interno é sua cabeça. A Aham. sua cabeça faz de você um rei ou uma rainha. Você cultua o seu Deus interno para que você sinta a necessidade ou não daquele caminho espiritual. É exatamente a mesma coisa sendo falada em outra filosofia. Não existe verdade absoluta. Existe o sentir, soltar e aí direcionar essa energia. Então, quando eu falo das leis sistêmicas, elas se encaixam em tudo na nossa vida. Profissional, sentimental,
Tudo, tudo, tudo. E também na força Bom, espiritual. Está presente, é um estilo de sim, vida. sim, Essa mudança que você falou é um grande estilo de vida. sim. É como também o estilo de vida, porque também não esquecemos que Bert Hellinger foi durante 20 anos sacerdote, né? Sacerdote, foi padre, foi cura, viveu durante 16 anos em África com o Zulu, vendo como era a costumbre, o seu sistema, é um lugar que ele super se apaixonou. Ele tinha a ideia, depois, quando se foi, de voltar, mas, mano, o destino deu outras surpresas para ele, né? Boas, que a gente está aqui conhecendo, né? O seu estudo. E é muito legal isso da filosofia, porque ele tira a filosofia de vida, não? Que ele vê toda essa experiência, não? Da igreja, não? Catolicismo, não? Da palavra de Deus, que tem muita ligação, em realidade, com muitas religiões, porque o Ifá mesmo diz, né? Que é uma filosofia de vida, Sim, isso, porque a gente vive isso no nosso dia a dia. Para que nós podemos ter bons frutos e boas ações, a gente tem que viver e trabalhar isso em nós mesmo internamente. com certeza. Eu não tenho como receber ou dar aquilo que eu não tenho, que eu não busco, que eu não faço acontecer na minha Que vida. é uma das leis Quando a gente da fala ordem da ajuda, né? exatamente, a lei da troca, o equilíbrio de troca. Quando eu falo do meu equilíbrio de troca no meu dia a dia, e eu vou entender na África o povo Yorubá, para eles não existe essa filosofia de ir a uma farmácia comprar um remédio para todo mundo. Peraí, o Renan está com dor de cabeça? Mas por quê? O que aconteceu na vida do Renan? Como ele está vivenciando essa dor de cabeça? É impossível. Na concepção do povo iorubá, não existe você ter um remédio que cure a Vanessa, o Renan, o Luiz, a Maria. Não tem isso. Na concepção é integrativo, é holístico. Então, o que hoje se vende como a terapia holística é uma novidade, as pessoas estão começando a aceitar. Mais de 6 mil anos isso existe na África. Sim, Os curandeiros têm uma visão holística das pessoas. Eles entendem, quando você chega a um curandeiro, ele vai te perguntar o que está acontecendo na sua vida, qual a relação com os seus pais, você honra a tua família? Frases que nós usamos dentro da primeiro bate-papo quando você vai fazer uma constelação. Então, exatamente. ele trouxe muito conteúdo que ele foi codificando, trazendo de uma forma mais clara para que todos pudessem entender, mas que isso existe há muito tempo. Então, eu não aceito a constelação porque é nova. Nova para quem, minha querida? Me conte. Para quem que é novo? Para você. É porque o sistema estava rodando e Bert foi trazendo. Foi Ele trazendo, foi, mas ele foi agregando, ele organizou. Exatamente, porque tem tanto processo, organizou, porque tanto processo que ele veio, não, de Gina Satir, não, que fazia terapia familiar, de Jacob, não, de Moreno, del psicodrama de Moreno, não, teoria del script. Então, assim, tudo isso que ele foi estudando, que ele foi participando, que coisa que já vem de antes, é como eu vou dizer, terapia holística, holística que é estudar desde dentro, não? Terapia holística analisar o corpo humano desde dentro do lado espiritual. Então, assim, ele juntou todas essas informações e, obviamente, unificou dentro da constelação, e é isso que hoje em dia, o pessoal fala assim, eu venho louco já, né? Porque o pessoal, tudo fala, quando fala, tô passando por problema, quando começou o seu problema a sentir isso? Que passa? Com quem você mora? Uhum, Por que você tá triste? Não, não tô. Por quê? Esse o pessoal fala, meio louco. Aí, exatamente. Eu aí vem. tenho. Eu tive outro dia, não, na reunião familiar, falei assim, aí vem com as teorias de Bert Hellinger. Mas te ajudei que te ajudou, né? Eu falo, Simples assim. Porque há essas teorias, mas na hora que aperta, não sei, tá acontecendo tal coisa, você acha que tem alguma relação com a minha família? Tem, sempre tem. É nossa base. E eu vejo muito uma colocação das pessoas mas tudo é pai e mãe? Tudo é família? Pois bem, você nasceu neste plano, nesta dimensão,
numa família. É a sua célula inicial que você vai vivenciar sua vida. Espiritualmente, nós temos algumas vertentes que santificaram a família por conta de questões políticas, direcionamentos, é uma visão, que a família é santa e sagrada. Para espiritualidade, não para religiosidade, a família é resgate. Eu vou resgatar com aquele grupo determinadas dores e eu vim para evoluir. Então, óbvio que tudo será a família. Todo berço de dor está dentro da família, porque espiritualmente já foi determinado que você está nascendo ali para um resgate determinado. Aquilo já estava escrito. Então eu consigo hoje, com esta ferramenta sagrada, transmutar muita... Ah, resolve o karma? Não, não é assim. Vamos parar com essa história de queimar karma, de... Não, a gente consegue organizar a nossa vida terrena para viver tudo isso com leveza. Viver, a gente fez o acordo, mas a gente vai viver com leveza. É uma Exatamente. ferramenta incrível. Sim, é mágico. Bom, pessoal, se tem pergunta, consulta, perguntem, Por aproveitem. favor. E o que eu queria, e o que você falou, não, disso das vivências, eu estudei traumas também, né? Porque uno, obviamente, vai se perfeccionando, não, Sim, vai estudando, porque uno não necessita, para ser um terapeuta holístico, um constelador, não precisa ser psicólogo, porque isso é uma ferramenta aberta para todos. Uno va teniendo, va aprendendo, vai tendo ferramentas para poder trabalhar, e conforme vai passando, não, uno você vai sentindo que precisa ter mais conhecimentos e adquirir mais informações para poder trabalhar com certas pessoas. Então, eu estudei trauma, estou estudando a parte de bioemoção, um diplomado de bioemoção, que é depressão. Então, essas coisas a gente vai adquirindo. E aí, o que fala muito no tema desse tema do trauma, depressão, é que quando um constela trabalha, uno não vai sanar e tirar isso, já tirei, já está pronto. Não. Hay que destapar. E o que faz é ver de outra forma e tratar de outra maneira. E aí tem essa ajuda espiritual, esse acompanhamento, de ver de uma forma mais amena, mais simpática, vamos falar dessa maneira, esse problema. sim. Eu sou muito, eu penso, eu digo muito assim, quem vive del passado é museu, né? Se nós não sacamos essa âncora, se a gente não sacou essa âncora, a gente nunca vai sair para frente. Não. O ser humano, a gente, infelizmente hoje, quando se fala de espiritualidade, nós temos duas, como tudo, né? Tudo polarizado, tudo dividido. Então eu tenho a pessoa gratiluz, que quer viver de luz, que tudo é espiritual, que deu uma topada no dedão na parede, já fala, ai, porque é uma energia. Não, meu filho, você só bateu o pé. Tá tudo certo. E temos o outro lado que menospreza a espiritualidade. Então eu tenho quem menospreza a matéria e esquece que tem que aprender a viver, a conviver com a matéria, e eu tenho quem menospreza a espiritualidade, que nada é espiritual. Então, quando eu entro num processo de constelação, eu uno os dois, a espiritualidade com a matéria. Eu entendo esse processo e aí eu tenho condições de, identificando os pontos cegos, os problemas que estavam bloqueados, tratá-los. Então, às vezes as pessoas me procuram e falam assim, porque eu vi uma live ou li alguma coisa, que a constelação resolve tudo. Eu falo, sim, né? Sim, conte-me mais sobre isso. Então, a gente não pode, ao invés de fazer a terapia, só fazer uma constelação e eu estou com o meu problema resolvido? Eu falo, não. A constelação é uma ferramenta terapêutica que vai te direcionar. E às vezes, já tive situações de a pessoa resolveu a vida. E já tive situações, inclusive eu mesma, já fiz várias, para que eu conseguisse ir organizando, passando uma fase, transmutando, colocando cada coisa no seu lugar. Aí sempre tem um membro iluminado da família que não aceita aquilo que você fez na energia, e aí começa a se debater, aí lá vai você de novo,
organizar e falar as frases para ele, meu amor, vai para o teu lugar. Então não é tão simples. É uma ferramenta incrível, mas que te direciona para o próximo passo da tua evolução. Porque seria fácil. No meu primeiro problema, eu vou lá, constelo, vida resolvida. Não temos mais problema. Mas não é Que fácil assim. seria, né? Que fácil se for, ai, listo, vamos lá, fazemos já, resolvemos a vida. A vida seria, eu acho que, entediada, né? Seria um tédio, a vida seria aborrida. Sim, Não, porque, não, já tá, resolvemos o problema. Que fácil seria tudo. todo mundo quer uma ferramenta simples para resolver os seus problemas. Então, leva tempo, não é simples assim. Como hoje a gente tem muito acesso à internet, a cursos, a tudo, as pessoas acham que assim, floral, eu vou dar uma procuradinha ali e vou escolher o meu floral. Não é só ler o que aquela essência te trouxe. Tem um estudo para que aquele floral chegue na pessoa. Óleo essencial, a mesma coisa. A constelação, não basta eu ler um livro de Bert Helling e sair constelando. Como eu digo, ele constela e lasca vidas na mesma intensidade. Se eu não estiver preparado, e ainda vai acabando com os profissionais sérios que estudaram para isso. Então, hoje tudo o acesso é muito fácil. A ferramenta está aí disponível para quem quiser buscar, mas eu sempre falo, a dica da internet, essa nossa live, ela está levando muito conhecimento para as pessoas, ela está levando oportunidade de achar caminhos, às vezes um papo que a gente está tendo aqui vira uma chavinha que a pessoa fala, nunca pensei Sim. nisso. Mas aí é o primeiro passo para ela buscar essa ajuda. Não é só isso. E com Não é certeza. só E buscar essa ajuda, né? Como as pessoas te podem buscar, né? Olha, eu atendo online, então, através do Instagram, YouTube, rede vizinha, que se a gente não pode falar, não cai. Mas eu estou em todas as redes, mas no Insta, me acha, chegou no Insta, me acha. E aí a gente pode Entendi. conversar. Que legal. Põe o coraçãozinho assim, saludando o pessoal. Oi, Gi. Que legal, bueno, pode encontrar aí. Vamos, ó. Ontem a gente teve sorte que passamos de 1 hora e o vídeo ficou 2 horas, tive ontem de vivo e não cortou. Então, as dúvidas, né? Vamos aí. Não quer fazer, tirar, ver o que diz o oráculo aí, o que é que você tinha preparado para a gente também, qual Vamos lá. mensagem? Ai, vamos que essa parte também é muito boa de tudo, né? Que a gente conversou, acho que abriu a mente de todo mundo. Eu espero. E se sobrou alguma dúvida, se de repente a pessoa ficou pensativa e quiser me procurar, me manda um direct, Van, você falou tal coisa, eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês, mesmo em espanhol. A gente se vira e a gente conversa. Por supuesto, estamos ahí para poder aprender, ¿no? Tanto en Sim, portugués como en español. a Bueno, busca a Vane, ella está ahí dispuesta para poder hacer cualquier tipo de atendimiento terapéutico. Ella tiene mucho conocimiento y otras artes también, otras herramientas, que le pueden también, obviamente, ayudar en muchas cosas, ¿no? vamos lá, vamos puxar uma carta então do sistema. Aqui, ó. Agora eu me entrego a algo maior. Então, a nossa live hoje está trazendo para as pessoas algo maior. É o que eu acabei de falar. A gente abre, a gente vira uma chave para que a pessoa mergulhe em algo maior. E isso é muito bom, isso é muito gostoso. E eu acho que é para isso que a gente estuda tanto. Sí, y Para yo, sair da caixinha. sí, y yo tomo eso también, ese mensaje eu me super tomo. É todo Sim, um é para processo. nós. Para nós, é para o campo, é para quem está na live, é para nós. É hora Sim, de entregar a algo com maior. certeza. Me tá, ainda eu não te contei, mas tá passando coisas, né? Que obviamente que esse mensagem me veio. Uau! Vamos entregar, ser livre, né? Pero, obviamente, com precaução sempre, né, gente? Tampouco é que ai, você tem que entregar para algo maior e vai viver a vida louca, não. Mas esse aprendizagem, né?
esse conhecimento, porque sempre todo, mano, como os professores sempre falam, né, nossos mestres, a gente sempre precisa, todos precisamos de um terapeuta. Sim, Todos sim, precisamos sim. passar por essa sanação, precisamos liberar-nos, todos nós necessitamos abrir, expandir conhecimento. E também aprendi, bueno, quando eu conheci o tema dos setênios, não, que foi também algo super uau, que nos marca, não, cada passo da nossa vida, a cada 7 anos, que agora também que a gente vai aprendendo dentro disso, não, que aí a ligação da nossa vida com o espiritual, com a aprendizagem do dia a dia, não, dos conhecimentos, dos estudos, porque cada um está determinado a ter algum tipo de visão e cada um está determinado a ter um tipo de mensagem para dar às outras pessoas, né? Eu penso dessa Exatamente. maneira. Porque Sim, ou pensa, às vezes um pensa, pode frustrar-se ou ficar triste, ai, mas isso não, ai, não sei como fazer. O seu tempo vai chegar quando tem que chegar, né? tudo, tudo está predestinado. A gente nasce predestinado a algo. E como nós vamos chegar a esse destino são as nossas escolhas. O nosso livre-arbítrio é apenas nossas escolhas, mas nós vamos passar por aquilo. Algumas coisas a gente negocia, outras são inegociáveis. Então, quanto mais consciência de si mesmo você tiver, tanto na matéria quanto no espiritual, maior, mais amplo e mais leve será a sua caminhada. Uau, que lindo, não? Mais amplo, mais liviano em nossa caminhada, não? E como podemos chegar a isso? Autoconhecimento. Não tem outro caminho. Autoconhecimento. Qual ferramenta você pode escolher? Pode ser através de uma constelação. Eu super indico terapia para todo mundo. Ah, mas eu não tenho problema. Mas você conhece? Faça terapia. A Você não gente, precisa ter... às vezes as pessoas ficam bravas, né? Se enojam, porque manda no psicólogo, não? Busca uma terapia. Ai, mas não tô precisando, me tá chamando de louco. Já passado isso, não? Antes de ter o conhecimento da constelação, vai no psicólogo. Ai, me tá chamando de louco? Não, o seu psicólogo não é para isso, não é um terapeuta especializado justamente para poder ajudar a gente, né? A encaminhar, a poder orientar, ver. Não, esse especialista é muito bom porque não pode ajudar na parte não, humana, não, a parte no nosso pensamento, como para não pifiar, né? Eles nos ajudam lado de fora, vamos dizer assim, nosso cotidiano de fora, que é a terapia holística, vê o lado de dentro, que é um complemento com a psicologia. Então, se faz muito bem. Eu me Sim, lembro que quando eu fui no psicólogo, é, a última sessão que conversando sobre um certo tema, né? E o psicólogo, eu cheguei, eu tinha conversado um tema, eu cheguei, nem cheguei, o psicólogo, mano, já terminou. Eu, como assim? Terminou? Tá, te pago, ainda paguei. Então, te pago. E fui embora, mas fui embora enojadíssimo. Eu, nossa, nem sentei, o cara já falou que já acabou a sessão. Que passou? Depois de um tempo, eu entendi o que ele quis falar. Que era um tema que a gente tinha visto. Entendi. E eu entendi o que ele quis falar. Só que nesse momento eu não entendi. Que depois nunca mais voltei, né? Tanto que nem lembro como era o nome do psicólogo. Para poder voltar e falar, obrigado, porque você me deu a razão. Você me fez entender e dar razão a isso. Entendeu? Às vezes a gente no é um momento não pensa. processo. É um processo de autoconhecimento. Ter essa caminhada leve, ampla, só o autoconhecimento vai nos dar. E ele tem que vir aliado à espiritualidade, pois, repito, nós somos espíritos em jornada material. Eu não posso desprezar a matéria e eu não posso desprezar a espiritualidade. Eles têm que caminhar juntos para que haja equilíbrio, corpo, mente e alma. Não tem outro caminho. Essa frase vai ficar corpo, mente e alma. Bom, vamos aí chegar à nossa finalização da live, porque você também, Bani, tem muitas coisas para fazer. Uau, super agradeço.
esse foi curto para nós. Eu poderia seguir mais e mais, conversar. Sim, sim, Vamos mas combinar. vamos combinar outras, com certeza. Conte comigo para levar um pouquinho desse conhecimento para as pessoas. Estou à disposição. Super obrigada pelo convite, uma honra, uma alegria. Estou muito feliz com esse intercâmbio que a gente está fazendo, com essa aproximação que os cursos nos trouxeram de unir nossos campos. Então, muito, muito grata por esse convite e por essa boa troca tão grande que tivemos hoje. Não, imagina, obrigado a você, Vânia, de verdade. E aproveito, bueno, que na próxima semana temos a entrevista com o Padre Miguel, que é padre, psicoanalista e constelador familiar. Também falamos sobre espiritualidade, vai ser super legal Muito legal. também, dia 18. E para dar essa continuidade que a gente está falando hoje. E, bom, espero vocês aí. Obrigado, Gise, também, brigadão, gratidão Obrigada. aí também. E obrigado a todos que participaram, a vocês que vão ver depois, que qualquer pergunta que tenha pode escrever no direct da Vane, pode escrever em português ou em espanhol, que a já vai entender, ou também me pode escrever a mim, que estamos aí para poder orientarlos e dar lo que ustedes necesitan nesse momento. ¿Veo? Muchas gracias, muito obrigado a todos. Vane, que tenha uma linda noite Para você e que também. descanse. Obrigado. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada. Obrigada a todos.